CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Drama da Obsessão, trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes através da mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira. O Evangelho é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreendem. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Pedimos o Teu amparo, a Tua proteção, o Teu sustento para esses momentos de estudo. Que em Teu nome possamos evocar a nossa irmã Ivone, o Dr. Bezerra, que escreveram a obra que iremos estudar. Bem como em Teu nome evocamos o irmão Altivo, diretor da nossa casa espírita, com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador de todos nós, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Vamos continuar aqui no capítulo 8. Mas como é que desliga isso? Não sei. Capítulo 8. Nós estudamos no capítulo 7 sobre o nosso Leonel e sua filha, a retirada deles do ambiente familiar. E o Dr. Roberto chamou a mãe do Leonel para tirá-lo do lugar em que ele tinha se suicidado, a própria casa, o próprio lar. E ali a presença dele, como a presença da filha, estava causando inteira desarmonia em todos os outros filhos, em toda a família. Então eles foram afastados dali e o Leonel, foi a própria mãe dele que o tirou dali. Aí nós entramos no capítulo 8. Entre mentes também urgia afastar os obsessores responsáveis pelos acontecimentos que descrevemos. Então foram afastados os dois suicidas e agora ele está dizendo que precisava afastar também os obsessores. Tratava-se de pequena falange de poderosos inimigos invisíveis, um pai e seus 3 filhos varões, uma família, portanto, perseguidora de outra família.
israelitas típicos dos meados do século XVI em Portugal. Era impressionante vê-los trajando ainda a indumentária clássica da sua qualidade racial e social da época, pois que, atados às tumultuosas recordações e às impressões dolorosas do pretérito, com tal veemência se haviam apegado ao mesmo, que seus perispíritos, pressionados pelas poderosas forças realizadoras do pensamento, se apresentavam exatamente idênticos aos seus envoltórios humanos de 4 séculos atrás. Fossem alcançados pela vidência de um médium assaz desenvolvido e seriam notificados quais homens fantasiados para um baile de máscaras, indo e vindo rancorosos e sofredores pelo ambiente doméstico de Leonel, tal se fizessem parte da família. Não obstante o imaginário médium teria simultaneamente observado certo detalhe singular nas configurações perispirituais das mesmas entidades. Vestígios sanguinolentos em seus corpos físicos e espirituais, tais como dedo das mãos e dos pés com unhas arrancadas, gotejando sangue, carnes queimadas, quais desenhos de feridas recentes produzidas por ferros incandescentes, pulsos deslocados, impossibilitando destreza de movimentos, mordeduras de ratos gigantes, tão comuns nos calabouços de outrora, estigmas ao longo das faces, pelo pescoço, braços e pernas, do azorrague despedaçador. Enfim, todo o emblema trágico da ignomínia usada nos tratos às vítimas da Inquisição verificada em Portugal por aquela época. Agora, que trágicos detalhes. Depois de atender o Leonel e a filha, foram ver quem eram os obsessores. Os obsessores iam e vinham como se fosse da família, ali dentro. E apresentava no seu corpo perispiritual as marcas que foram produzidas neles, lá no século XVI. Agora vocês vejam, esse socorro foi se dar em 1900 e pouco, né, século XVIII. E eles, em 1500 e pouco, sofreram a tortura. Unhas sangrando, porque em nome de Deus arrancavam a unha dos pés e das mãos. Olha que dor. A gente fecha até a mão, né? A gente até sente a dor. As marcas, as orragues são as chibatas que batiam no rosto, na pele, pulso deslocado, naqueles esticadores que até deslocar o pulso. Quanta maldade! Ferro em brasa que marcaram os corpos deles todos. Meu Deus, quanta dor. Assim estavam os perseguidores da família do Leonel. E eles então foram vítimas da Inquisição verificada em Portugal. A Inquisição em Portugal foi uma das mais duras que teve, em Portugal e na Espanha, principalmente Portugal. Odientos e sombrios, deixavam entrever também o panorama impressionante
da longa permanência na incompreensão, do desamor ao próximo, enquanto extrema fadiga, sofrimentos morais inimagináveis se estereotipavam em seus semblantes espirituais, indicando a urgência que traziam de igualmente serem socorridos pela misericórdia daquele que não deseja a perdição do pecador, mas que ele viva e se renove para o bem. Então era um pai e 4 filhos judeus. E se foi na Inquisição, foram sacerdotes, padres, gente ligada à igreja que os torturaram dessa forma. E tudo indica, nós vamos ver lá na frente, que o Leonel, o chefe da família, foi o chefe dessa Inquisição. Que a sua filha também foi um padre e seu filho também participaram dessa maldade. Roberto fora hebreu, olha aí, em certa existência, vivida em Portugal e na Espanha, e fácil lhe seria valer-se da circunstância para atingir os nobres fins que trazia em mira. Fez, portanto, que retroagissem ao passado as próprias forças mentais, fenômeno de regressão da memória tão conhecido nos dias atuais, passíveis de realização tanto entre encarnados como entre desencarnados, pela ação de uma irradiação da própria vontade. E voltou a ser o judeu de outrora, o homem oprimido e sofredor em Portugal, ao tempo da Inquisição, ameaçado a cada passo por um sequestro e quiçá pela morte, sob os tratos do Santo Ofício. Então, o Roberto de Canalejas, que foi lá em missão com ordem do Dr. Bezerra, ele teve uma experiência também na Inquisição. E ele foi judeu na época, sofreu perseguição da igreja. Ele lembrou do passado e tomou a forma perispiritual de quando ele habitou ali em Portugal, na época da Inquisição também. Isso para angariar a simpatia, né, dos obsessores, que eram judeus. Assim transfigurado, deixou-se materializar conforme requeriam as circunstâncias e penetrou serenamente na residência sinistrada, a qual se afigurava às suas sensibilidades delicadas o próprio local onde existiriam o choro e o ranger de dentes, lembrados na exposição messiânica. Que Moisés e os profetas te guardem dos teus inimigos e dos inimigos de nossa raça, Rabino. Então, o Roberto se dirige ao Rabino, ao obsessor, chamando-o de Rabino. O que era o Rabino? O Rabino era o doutor da lei judaica. Ele era um doutor da lei na época. Por isso que ele foi condenado pela igreja. Era um sacerdote judaico. Isso que era o Rabino. Um sacerdote judaico. Até hoje a gente vê rabinos por aí, não é? Saudou o Roberto intimorato, servindo-se de uma vibração mental especial, que aquele se afigurou o dialeto aramaico, usado desde milênios pela raça, pelos da sua raça. Grave, não demonstrando sequer surpresa, como se a saudação e o dialeto em que fora ela proferida fossem garantidas, credenciais recomendando o visitante.
O obsessor correspondeu naturalmente ao cumprimento comum entre os judeus. Que Moisés e os profetas te guardem, e a nossa raça da crueldade dos nossos inimigos. Respondeu lá o obsessor. Fitaram-se, como se mutuamente se procurassem reconhecer. Roberto aguardou a interrogação, demonstrando com essa atitude respeitosa súbita consideração à pessoa e à qualidade daquele a quem reconhecia um rabino. Este prosseguiu ao fim de alguns segundos. De onde és? Como te chamas? Ao que vens? Venho da Andaluzia. Chamo-me Miguel. Trago-te uma mensagem de paz e de amor, a par da minha visita pessoal, com um convite. Aquele pareceu não ouvir o fraseado incomum para os seus ouvidos habituados aos insultos das blasfêmias, e continuou em divergente diapasão. És porventura um perseguido, um infeliz, de quem fizeram um pária, como a nós outros, os de cá? Não, rabino, não me perseguem. Isso passou com o tempo. Coloquei-me sob a égide de um grande e poderoso Rabone. Rabone era está aqui, né? Anotado aqui embaixo. Era um título que significava mestre. Jesus era chamado de Rabone, de mestre. O qual sabe defender de todos os males quantos se acolhem à sua sombra. E venho convidar-te, em nome da tua sobrinha Esther, a visitá-la e a te entenderes com ela, pois sei que sofres desde muito, que tu e os teus fostes torturados sob 1000 injúrias e tratos cruéis, e que, portanto, necessitas de grande repouso e consolações. Assim tem sido, meu jovem andaluz, porém como me conheces? Conheço-te aos teus através dos relatos da tua Esther. Ela mandou-me a ti. A esse nome 2 vezes proferido, durante alguns instantes, o velho rabino impressionou-se, sentindo que das profundezas da sua alma estremecimentos singulares se levantavam, dulcificando-lhe o ser. Um jovem hebreu, acompanhado de mais 2 outros, ambos adolescentes, aproximou-se, vivamente interessado. Tomando a palavra, perquiriu arrogante e revelando índole belicosa. E onde se encontra Esther? É a minha prometida, desapareceu para sempre. Os miseráveis raptaram-na, esconderam-na, após torturá-la e vilipendiá-la em nossa presença. As interrogações se acumularam aflitas, magoadas, atestando inquietações dolorosas. Meu jovem assistente, no entanto, retorquiu, sereno e convincente. De fonte autorizada eu vos informo que se acha bem próximo o momento em que haveis de revê-la para nunca mais vos apartardes dela. Todavia, depende de vós a obtenção de tão grandiosa felicidade. Rogo-te, rabino, atenderes ao chamado de Esther, indo visitá-la onde te espera, e ao meu convite para travares conhecimento com o Rabone, que me protege e que igualmente a ti estará pronta a amparar. O velho israelita, com ricto de enfado,
e com um estremecimento singular, qual vibração odiosa, inédita para o meu delicado assistente, que jamais odiara alguém, redarguiu: para dizer-te a verdade, jovem Patrício, fui perseguido sim, porém hoje já não sou. No momento revido as ofensas outrora suportadas. E tu sabes, pois, que és um dos nossos, que por muito que eu me dedique a requintar a vingança, não chegarei a ofendê-los ou fazê-los sofrer tanto quanto eles a nós outros o têm feito. És judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que em Portugal e na Espanha o Santo Ofício há realizado contra nós. Vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu continuo lendo. Estão entendendo o que eu estou lendo? Dá para entender? Lembra então que, vamos recordar a história aqui. A Dona Ivone recebeu uma carta de uma pessoa amiga, uma parenta dela, uma pessoa amiga, enfim, rogando que ela ajudasse no socorro de uma família miserável, em que o chefe da família se matou com um tiro na cabeça, a filha mais velha se matou tomando veneno, o próximo filho tentou se atirar debaixo do trem, foi salvo por mãos ligeiras, e toda a família passava um alvoroço tremendo. O que o Dr. Bezerra fez? O que ela fez? Quando ela lia a carta, o Dr. Bezerra já tinha tomado ciência do ocorrido. Então o que ele faz? Ele envia 2 dos seus assistentes até o local aonde aconteceu essa tragédia. Foi o Índio Peri e o Roberto de Canalejas. No discurso, no decorrer do estudo, ele falou muito bem quem foi o Roberto, que foi médico na Espanha, século XIX, e quem foi o Peri, o Índio Peri. Foi o cacique de uma tribo dos Tamoios, aqui no Brasil, mas tinha sido um chefe guerreiro lá no Oriente, naquelas terras do Oriente. E com muito crime que ele tinha cometido, com muitos desmandos, ele veio então habitar uma tribo indígena, isolando-se do grupo onde ele fazia parte, depois que se arrependeu de tudo que tinha feito. Então esses 2 assistentes foram até o local. Chegando no local, viram os 2 suicidas na casa e passou para o Dr. Bezerra de Menezes e disse tratar-se de uma obsessão simples. O Dr. Bezerra e falou que os 2 estavam na residência onde habitavam. E relatou ainda que era uma família miserável que tinha o marido, a mulher e 10 filhos. O marido se matou, a outra moça mais velha se matou, ficou a mãe encarregada de cuidar dos 8 filhos. Ele falou quem foi o Leonel, por como que Leonel se suicidou, por que ele se suicidou. Não falou ainda quem foi, não. Falou por que ele se suicidou. Falou da vida do Leonel, desde criança, rebelde. Ele só escutava a mãe, e mesmo assim depois que ele casou. Não trabalhava em lugar nenhum, tinha os vícios dele, vício do jogo, vício na prostituição, até que um dia ele casou. Quando ele casou, ele se emendou. Arrumou um emprego direitinho, ele não parava em emprego nenhum, arrumou um emprego de caixa, que é o que é o contador hoje. E segurou a marimba, segurou a onda dele, como diz, uns 4 anos, sem cometer desatinos.
e logo foi tendo um filho atrás do outro, mas sem cometer grandes desatinos no emprego. Mas o dinheiro que ele ganhava, ele levava o mínimo para casa, e o restante ele gastava com bebidas, com jogo, com mulheres, na prostituição. E sempre era médium, descrente, a família toda médium, descrentes, ninguém foi ensinado nenhum tipo de religião. Certa vez um amigo tentou levá-lo a um centro espírita, ele debochou e continuou tocando a vida dele. Até que o vício pelo jogo foi aumentando e ele foi perdendo dinheiro, e aceitando a sugestão do obsessor, desse judeu, Leonel retira uma boa quantia de dinheiro da empresa em que ele administrava e joga e perde. E o espírito sempre na cabeça dele: vamos lá, você vai ganhar, hoje você ganha. E de quantia em quantia ele ficou devendo tanto dinheiro que era impagável. Impagável. Até que o dono da empresa, lá, os responsáveis, descobriram tudo. E o obsessor foi na cabeça dele e diz: olha, só tem um caminho, tem dois caminhos. Ou você se mata e acaba com tudo, ou você vai preso. Acho que é melhor você se matar. E ficou na cabeça dele, até que ele deu um tiro na cabeça. Com aquela vibração, a filha, que era cheia de recalques, cometeu o mesmo ato seguidamente. E se não houvesse a intervenção, toda a família se mataria. Agora, aí o doutor Bezerra mandou que se retirasse os dois suicidas. A menina foi retirada facilmente, pois não botava empecilho nenhum, e o Leonel foi retirado pela própria mãezinha, que foi chamado para ajudá-los nessa tarefa. E assim os dois são retirados. E pediu o doutor Bezerra que agora faltava tirar os obsessores. Quem eram os obsessores? Um pai e mais 3 filhos, que estava ali obsidiando a família. Como eles se apresentavam? Se apresentavam feios, sangrando, com as marcas das torturas que se sofreram na Inquisição no século XVI, lá em Portugal. Inquisição essa que foi crudelíssima. E quem fez eles sofrerem daquele jeito? Essa família, toda essa família. E ele estava ali se vingando. E para tentar tirá-lo dali, que o doutor Bezerra pediu para tirar ele e os 3 filhos, o Roberto de Canaleja, como teve uma experiência lá em Portugal e também era judeu, tomou a forma, o perispírito é plástico, nós sabemos disso, da época em que ele viveu, e se dirigiu ao chefe do grupo, chamando de rabino. Rabino significa o sacerdote na região judaica. E com todo respeito o convida a sair dali, porque ele tinha um mestre, o Rabone, que é Jesus, mas ele não podia falar de Jesus, falou Rabone. E que a sobrinha dele, Esther, estava esperando por ele. Lá na frente vocês vão ver que eles eram apaixonados por Esther, todos 4. E a Esther estava prometida em casamento ao mais velho. E os padres, vocês vão ver lá na frente, queriam abusar da moça de todo jeito, Acaba tirando a moça dali. Só que Esther perdoou tudo que aconteceu com ela. Ela não se revoltou. E ela foi para um lugar bom. E os três filhos e o pai se revoltaram. Estão há 400 anos sofrendo o que sofreram na época das torturas. Entenderam a história? Entendeu?
fiz um resumo aí, ó, de uns 10 dias de história. Essa é a história que a gente está estudando aqui. Então vamos lá. Aí um dos filhos, né, levantou e deu essa resposta aqui meio grosseira para o Roberto. Ó. Quer dizer então, Rabino, que esses de quem hoje te vingas, isto é o Roberto dizendo, né, para o chefe dos obsessores, é Leonel e família. Leonel e família pertenceram ao Santo Ofício ou à Inquisição em Portugal, e que o drama que nesse cenário entrevejo tem origem no remoto tempo. Desliga aqui um pouco, tá frio pra caramba, pode desligar. A entidade obsessora voltou-se agitada por significativa surpresa. Remoto? Tu diz tempo remoto? Tempo remoto é um tempo antigo, um tempo lá para trás. Não, foi ontem mesmo. Pois ainda não estamos com o reinado de El Rei de João III? Ainda estou ferido e também os meus filhos. Vês? Era pai e 3 filhos. Ardem-me horrivelmente as queimaduras e magoam-me. Sangram-me os dedos de onde me arrancaram as unhas. Sofro muito. E também os meus pobres e queridos filhos, que eram jovens, honestos e gentis, que nenhuma ofensa dirigiram àquela malta, mas os quais agora vejo reduzidos a este estado. Foi ontem mesmo, foi. Oh, mas sim, às vezes parece-me que esse tempo está muito distante, que tudo aquilo aconteceu há séculos, mas tal impressão de longevidade se dá porque tenho estado encarcerado muitas vezes e nas sombras de uma masmorra o tempo se afigura mais longo, não é verdade? E sinto-me cansado, muito fatigado no momento, pois vingo-me dos meus algozes de outrora, ou de ontem, nem sei ao certo. Desses que aí estão, são esses miseráveis e depravados que vês por aí, nunca honraram e em quem não crês, como se fossem dignos de pronunciar tal nome. O que quero é despedaçá-los. Vês aquele acolá, o moreno de olhos grandes e melancólicos, como os de todo hipócrita, quando planeja o mal? Ainda é o mesmo de outros tempos. Foi quem lembrou de nos dilacerar as carnes, abrindo-nos estas feridas. Conheci-o sob o nome de Fausto de Mirandela. Parece que agora usa outro nome, para melhor se poder ocultar, como faz todo covarde da sua espécie. Pretendo trucidá-lo qualquer dia desses. Quero vê-lo despedaçado, sentindo por todo o corpo as ardências torturantes que eu e meus filhos sentimos quando nos arrancaram os pedaços de nós mesmos com as tenazes embrasas usadas pelos carrascos da casa da Inquisição. Há dias atiramo-lo diante de um monstro de ferro e fogo, cujo roncar nos apavora, monstro que deita fogo, fumo e estrídulos dolorosos, alarmantes. Se o apanhasse, esse monstro o despedaçaria em suas garras, pois que as possui inúmeras, grandes, terríveis, destruidoras. Porém, salvaram-no. Sei que já não sou propriamente um homem, mas apenas um simulacro de homem, a despeito de me sentir tão vivo e tão humano como dantes, assim como os meus filhos. E sei que eles, os meus algozes, o são disfarçados
embora em outras armaduras. Eles sempre se disfarçaram assim. Noutros tempos, vestiam-se de amplas túnicas negras, com capuz e máscara, para não serem reconhecidos pelas vítimas, e também temendo represálias. Não me importa, são os mesmos de ainda ontem, e por isso vingo-me, pois este litígio desencadeou-se desde nossa arbitrária prisão em Lisboa. A lei me dá direitos do ricochete. Dize a minha Esther que venha cá, antes ver-nos. Sentimos inconsoláveis saudades dela. Mortificantes preocupações a seu respeito nos desorientam. Procuramo-la por toda parte, onde nos pareceu possível encontrá-la, porque nos abandonou assim, ou tem na presa. Sim, os miseráveis desonraram-na e encarceraram-na. Que venha ver-nos. Diz-lhe que está vingada. Frei Hidelbrando foi por nós trucidado. Foi ele o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deves conhecê-lo. Quem o não conhece em Espanha? Trata-se de história dolorosa. Não poderei abandonar este posto para ir vê-la. Vigio-os aos miseráveis inquisidores. Acham-me em véspera de colher. Mais 2 em minhas redes, para tirá-los ao báratro dos réprobos. Tu conhece o báratro dos réprobos? Mergulho-me nele por algumas vezes a buscar inspiração para o meu ódio e as minhas vinganças. É horrível. Hei visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, dos sofrimentos e depressões, mas nada se me afigurou mais sórdido do que a abjeção do suicida. E nem poderei explicar, porque me faltariam palavras, os esgares que ele apresenta nas convulsões traumáticas, suas revoltas, suas blasfêmias de demônio enlouquecido, sua pavorosa confusão eternamente envolvida em ânsias e sombra de pesadelo, suas diabólicas alucinações e seus furores e raivas são inconcebíveis por um raciocínio normal. E todo o monstruoso cortejo dos seus males agrada-me para aplicar em meus algozes, os algozes dos meus filhos e da minha Esther. Torná-los a todos suicidas. Eis o meu anelo supremo. Oh, que alegria para o meu coração que se rebelou para sempre. Já atirei 2 deles, Frei Hidelbrando e o miserável João José, que agora andou disfarçado em mulher. Assim fazem os traidores covardes. Disfarçam-se em sexo diferente, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Por engano, nada há que os encubra a nossas vistas, e a João José reconhecemos particularmente pelo coxear da perna esquerda, que agora não pôde ocultar. A um dei a arma com que despedaçou a cabeça, Frei Hidelbrando. Confesso-te, amigo andaluz, que ajudei a acionar a molazinha mágica, mas ao outro, ao traidor João José, a quem me chamam Alcina, aqui chamam de Alcina, Alcina, e esse ofereci um tóxico violento, veneno, morte que se dá aos traidores, como se fazia nos tempos de sua santidade Alexandre VI. Mas Hidelbrando agora percebe-me, só agora, e se horroriza, esconde-se debaixo das camas, tal como eu e meus filhos, quando os belinguins do Santo Ofício nos invadiram a casa. Mete-se adentro dos armários das arcas, por trás das portas,
sem coragem para enfrentar-nos como outrora. É um covarde, afianço-te. Vou levá-lo eu mesmo ao Báratro, onde estão os seus iguais. Estou decepcionado e não compreendo por que não foram os dois para o Báratro até agora. Frei Delbrando está uma sombra do que foi o cruel inquisidor. Mas não era só isso que eu desejava para ele. E João José desmaiou e se encontra em agonia desde que sorveu o tóxico de Alexandre VI que lhe ofereci, isto é, aquela água tofana a que estou ouvindo chamarem aqui arsênico. Estou desesperado, porque não foram para o Báratro? Hei de arrastá-los até lá. Se me ausentar daqui, algo desagradável sucederá. Meus filhos são inexperientes. Sem mim, não saberiam agir. Diz a minha Esther que venha cá. Caramba, hein? Tive que ler isso tudo. Dormiu, Ângelo? Ali, ó. Apagou. Apagou. Vocês entenderam essa história dolorosa? É. Então eles ainda estavam no tempo que eles eram padres, inquisidores para eles, e eles, os judeus, ainda estavam sendo torturados. Quando o Roberto se apresentando como Miguel, não pode desligar esse negócio aí, tá? Tá me dando dor de cabeça. Dizendo que já tinha passado muito tempo, ele disse, não, foi ontem, olha como é que eu estou sangrando. Mordidura de ratos, torturas onde deslocou os pulsos, queimação que eles queimavam com brasa quente os pés e o corpo. Agora você vê que crueldade, que padres perversos, tudo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, com a falsidade de dizer que estavam ali salvando a alma dos pecadores. E eles foram mortos e trucidados, nós vamos ver, simplesmente porque eram judeus e eram ricos, e os padres queriam tirar deles a riqueza, e tiraram, sempre pelo dinheiro. E a igreja nega isso, não fala, ainda tem padre que nega o que ela fez. Principalmente, ela foi crudelíssima em Portugal e Espanha. Então vocês vejam, 400 anos se passaram e para ele foi ontem. E ele quer que todo mundo se suicida. E deu até uma gargalhada, né? Que eu tentei ensaiar aqui. Quando eu ajudei aquela molinha mágica a tirar. O outro deu arsênico. Ele não conhecia o trem que era a Maria Fumaça, que ele chamou de monstro de ferro, que soltava fumaça pelas ventas. E por que ele queria que ele se suicidasse? Porque ele fala, no Báratro, eles têm que ir para o Báratro. Eu fui lá várias vezes. Que Báratro é esse? É o Vale dos Suicidas, aonde há prantos e ranger de dentes. Então ele queria que todos se matassem para que todos sofressem lá no Vale dos Suicidas. E Esther, novamente falando, Esther era uma que para ele era uma filha, morava com eles e que estava prometida em casamento do filho mais velho. Ficou bem claro a história? Alguma pergunta? Fala que é a sobrinha. Pena que não vai dar. Será que vai dar para a gente ir até o fim? Acho que dá, né? Um pedacinho. Então vamos lá. Então ele explicou tudo isso.
calou-se exausto, como sucumbido por ansiedade depressora. Roberto, que ouvia em muito prudente silêncio, chamou a si a serenidade possível no caso para responder com inteligência. Creio muito justas as tuas ponderações, Rabino, e concordo contigo. A lei de Moisés prescreve com efeito a retribuição das ofensas contra nós praticadas pelos inimigos. Muito a teu pesar, porém, declaro-te que Esther não deseja medir-se com estes réprobos. Esqueceu-os completamente porque é feliz. Não está prisioneira, nada sofre. Todavia, não virá. Se queres vê-la e falar-lhe, terás de buscá-la onde se encontra, e aproveitarás a oportunidade para te entenderes com Rabone, de que venho falando, do qual é ela discípula. Caramba, ele sabia falar, né? Esse é um doutrinador, né? Você está vendo todo um trabalho de desobsessão sendo feito por os espíritos? Sem a participação do encarnado. E podia continuar aí até o fim, mas vamos usar uns espíritos lá. Vamos usar a Dona Ivone. Vamos lá. Tu, mais e mais me aguças as preocupações e a curiosidade, mas estou indeciso. Esse teu Rabone me reprochará pelos feitos que venho realizando em torno dos meus algozes? Muitos outros o têm feito, mandando-me perdoar-lhes, pois dizem que, com efeito, a lei e os profetas ensinam o amor aos semelhantes. Mas que têm eles com os meus assuntos particulares? Aos semelhantes, sim, concordo. E aos inimigos? Um inimigo será um semelhante nosso? Como poderei amar Frei Idelbrando, João José, Fausto, Cosme e Cosme de Mirandela, a Condessa Maria de Faro? Quem é afinal esse Rabone, teu amigo? Sem desejar valer-se de uma inverdade, mesmo quando ela poderia passar como beneficente, mas também não podendo expor a verdade em toda a sua clareza, revelando a pessoa de Jesus Cristo, que era a quem ele se referia, respondeu com segurança o meu assistente. É um dos nossos. Como tu, como eu, como teus filhos, foi igualmente perseguido, vilipendiado, supliciado pela casta sacerdotal. Não, ele não te deteria nas ações que preferires praticar, pois concede-nos liberdade de ação. Deseja sim que renunciemos ao mal por amor à virtude, mas quer que façamos por nossa livre e espontânea vontade, sem quaisquer coações. Vem, sem temor, e a fim de que nenhuma anormalidade advenha, contraindo-te, deixaremos aqui alguns amigos, uns milicianos árabes, de ronda a esta casa. São também teus amigos. Desejam ser úteis a ti e aos teus filhos. O chefe dos obsessores aqueceu, talvez premido por uma vontade superior, interessado em conceder-lhes ensejos para a emenda de princípios, e certamente vencido pelo desejo de rever Esther, sua sobrinha, igualmente supliciada e morta pelo tribunal da Inquisição, a qual, no entanto, jamais pudera reencontrar desde 4 séculos, uma vez que ela soubera desde muito acolher-se sob a inspiração do bem e do amor, perdoando aqueles que haviam torturado no passado e, portanto, afinando-se com a luz. Caramba, hein? Que história! Que história dolorosa, né? Então tá aí. Quem são os obsessores?
São vítimas ou são perseguidores? Ou as duas coisas? Quem são os obsidiados? São vítimas ou obsessores? Olha que trama. 400 anos se passaram, mas na cabeça daqueles que sofreram a tortura tinha sido ontem. Até os ratos, as mordidas que os ratos davam nos calabouços, que era muito comum naquela época, eles sentiam. Está aí o que a igreja fez. Temos nas casas espíritas muitos desses inquisitores voltando à vida, e esses têm muitos perseguidores lá do passado. Então vamos orar por todos nós. Vamos orar pelos que perseguiram, pelos que foram perseguidos, pelos que mataram, pelos que se mataram. Pedimos o amor e a complacência, Senhor, para todos esses irmãos. Pedimos alívio para o irmão Leonel e sua família, como pedimos misericórdia para o Rabino e toda a sua família. Que Deus abençoe a todos eles, e rogamos e esperamos que estejam todos melhores, e que o amor divino alivie as suas dores, dando-lhes sempre esperanças. Finalmente, rogamos por todos os que sofreram a Inquisição, por todos que fizeram sofrer na Inquisição. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E assim nos despedimos, agradecendo a Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, agradecendo a Leon Denis e ao Allan Kardec, a Ti, Jesus, a Deus nosso Pai, por tudo que recebemos nesta casa de amor. Em nome do nosso irmão altivo e da coluna de espíritos que dirige o SEAP, das irmãs queridas, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome desses irmãos que citamos, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.